Porque esses alunos, e por isso que eles começam a ter uma visão do outro lado do balcão já. Uhum. Tá. Lá dentro da faculdade já começa a entender o custo de um turnover, de não reter uma pessoa Então, que aprendeu bastante. Poxa, essa selecionar bem, pessoa né? não vai ficar. Selecionar melhor. Selecionar melhor, porque senão É. vai pagar o preço, né? Porque a gente fala, muita gente seleciona um profissional, daí não deu certo, e aí como fica? E ao mesmo tempo, E aí, pessoal, bem-vindo a mais um Papo de Engenharia. Mais uma vez, eu, Vladimir, da Empreiteira Anselmo e da Rodrigues Engenharia, junto com a Leo Oliveira, da Liga Service, da Endia, para mais um papo aqui descontraído, mas com bastante conteúdo. E hoje a gente vai entrar num assunto que tem ajudado a criar líderes, acelerar carreiras e ter um impacto real no mercado de trabalho. E para falar sobre isso, a gente está tendo um especialista nesse ecossistema, que é o Quito Castanha. Ele que é tutor de uma empresa júnior vinculada ao Mackenzie. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo. obrigado, o prazer é meu. Ale aí, obrigado pelo convite, né? E vamos conversar um pouco desse assunto, que é um assunto muito interessante, que eu acho que pouca gente tem o entendimento, né? Até conhece, mas o entendimento de qual a função exatamente numa universidade de uma empresa júnior, né? E como ela atua, como é que acontece essa transformação dos alunos que passam por empresas júniores. Acho que isso é interessante abordar aqui com vocês, né? A Verdade. ideia surgiu, que eu até agradeço a sua disponibilidade, porque a gente atua há muitos anos no mercado, né? Estamos passando por uma fase com muitos desafios. Um dos principais desafios nossos é a qualificação dos profissionais. Um outro é os profissionais não querem mais nem assumir responsabilidades, né? Eu vi outro dia uma entrevista da pessoa falando assim, realmente é difícil, porque a responsabilidade cobra caro. E esse caro, às vezes, o pessoal pensa duas vezes se realmente eu quero pagar esse preço. Então, tem uma situação da academia, ela continua formando da mesma forma há centenas de anos e essa geração é totalmente diferente da passada, e isso daí é normal, porque toda geração tem aquele conflito, tem uma transformação. Então, a gente tem visto, discutido aqui no papo, né, Vlad, trazendo profissionais com mais experiências para trazer as experiências que eles viveram, como que eles chegaram onde chegaram, vale a pena ou não vale a pena, como fazer essa transição de ser um profissional, ser um empresário, essa escolha. Então, isso tudo é um desafio enorme do nosso mercado. E outro dia a gente relembrou, né, através de um papo com um profissional que participou de uma empresa júnior na época da faculdade, e eu lembrei, falei assim, poxa, eu nem lembrava que existia empresa júnior. Então a gente tem divulgado muito o papel das entidades aqui no papo, porque as entidades são vistas às vezes como uns clubinhos, né, como eu estava comentando contigo. Sim. E não são entidades setoriais, mas importantes para o desenvolvimento do setor, para essa interação com o governo ou com as outras entidades, o que traz, o que o nosso setor faz. Então, são assuntos que a gente tem desenvolvido e a gente tem buscado o que fazer para trazer essa informação
o mais cedo possível para os estudantes. Muito interessante. Aí da onde surge a ideia da conversa, né? Isso. E empresa júnior é exatamente isso. Assim, quem vivenciou isso recorda, fica um marco para a vida toda, né? Tá. Porque é um momento ali de 1 ano ou 2 anos, né? As gestões têm algumas diferenças, porque a própria empresa júnior pode conseguir construir dentro do estatuto se a gestão vai ser de 1 ano, de 2 anos para o grupo de liderança, né? Porque normalmente tem o desenho da empresa júnior, assim, tem o presidente, vice-presidente, tem as diretorias por área, né? Então a empresa júnior tem diversas diretorias como uma empresa, assim. Interessante. Inclusive a empresa júnior tem CNPJ, a maioria das pessoas não sabe, né? Ela pratica um valor diferenciado, né? Mas muito pautado, não é um vilão do mercado. A empresa júnior, vamos fazer na empresa júnior que é mais barata. Não, porque a gente tem uma atividade pedagógica por trás da empresa júnior, né? É um objetivo, uma política diferente. Exato. Então, ela, na verdade, é assim, ela é uma empresa, uma associação civil sem fins lucrativos, né? exatamente, uma E ela associação não- civil sem fins lucrativos. E é como você falou, apesar dela ter como ela tem um CNPJ, ela tem um vínculo, mas esse vínculo com a universidade não é aquela responsabilidade da universidade sobre... Não. Tem uma diferença aí, né? Isso em qualquer contrato da empresa júnior, né? No caso, as nossas lá, Do Mackenzie dentro lá, né? da Universidade de Mackenzie, né? Elas têm o total livre-arbítrio, mas estão tutoradas, né? Eu sou um tutor de uma das empresas júniores. Tá. E aí o que acaba acontecendo? A gente faz um olhar mais amplo de entender o movimento, de ajudá-los a compor o portfólio de serviços que eles vão oferecer. Tá. E aí existem as regulações, né? Então, no caso da engenharia, da arquitetura e outras, existe a regulação dos setores, né? Então, Ela está na mesma regulação de uma empresa comum. sim, mas, por exemplo, um estudante de engenharia, ele não pode projetar, ele não pode assinar um projeto, certo? Ah, tá. Porque existe uma legislação acima Sim. disso, né? Você tem que estar formado para poder. Mas um escritório de engenharia pode precisar de uma mão de obra especializada, de um aluno de engenharia, para trabalhar junto, para fazer algum tipo de atuação ali em softwares, porque eles têm domínio. Tá. Né? Então, assim, existe hoje dentro... Assim, você se surpreende. Né? Dentro da empresa júnior, o pessoal estuda BIM. Então, daí você vai falar, nossa, tem que ensinar BIM aqui para os novatos. De repente, se esse sujeito passou por uma empresa júnior, ele já tá sabe muito qualificado. bem do que é isso, do que você está falando. Então, é interessante, né? E a gente sempre costuma dizer que a maioria dos alunos que passam pela empresa júnior acabam, não todos, mas existe uma grande tendência desses alunos já subirem cargos de coordenação. Não cargos operacionais Você falou básicos. de liderança, né? Sim. Porque ele é meio que um curso de empresário. Porque, assim, existe... a empresa júnior, ela nasce como uma ferramenta pedagógica para o aluno entender que o que está sendo tratado ali na universidade de um projeto, que é um desafio que um professor faz, ele tem um objetivo ali e o aluno pode errar e vai ser corrigido. Mas ele precisa treinar também, né? A universidade entende isso, que ele precisa treinar também de uma forma, como se fosse uma residência, né? Tá. Vamos imaginar, fazer uma analogia. E aí ele precisa ter pequenos projetos ou participação em projetos de outros, né? Onde ele consiga atuar e realmente, aqui você não vai poder errar, você tem que tomar muito cuidado. Sua atenção tem que estar redobrada. Olha, você tem que ter uma atitude perante esse desafio. Você não pode esperar alguém falar para você o que é para fazer. Então, quando você começa a trazer essas questões à tona, essas discussões, esse aluno vai sendo moldado, né, dentro da empresa júnior por essas experiências. E aí,
é natural o aluno que não tem essa predisposição, né? Ele acaba saindo da empresa, mas os que ficam, eles realmente se desenvolvem e se tornam alunos e alunas também, né? Que têm autoliderança, que conseguem focar e conseguem entender. Eu não sei o que eu preciso fazer, mas eu preciso procurar como eu resolvo isso. E assim, né, o papel da universidade numa empresa júnior, assim, a seleção desses alunos, assim, até falando, por exemplo, nós estamos falando por alguns alunos que talvez não conheçam sobre a empresa júnior, nem sabem que existe a empresa Ou júnior. profissionais que podem contratar as empresas júnior. Como que sou um aluno, quero participar de uma empresa júnior. Então, existem as seleções, todo semestre abre-se vagas para participar da empresa júnior, né? Tá. E existe uma seleção mesmo, existe uma entrevista, existe um teste, um trabalho teste numa tarde. Tá. E aí esses alunos são selecionados, e depois que eles são selecionados, eles ainda têm um primeiro mês de um tipo de trainee, vamos colocar para o mundo corporativo o trainee, né? A figura do trainee. Então ele fica um mês entendendo como ela funciona e participando para ver se realmente ele quer aderir ali no time. E a seleção, ela é feita pelos tutores, pelos professores, ou ela já é feita pelos próprios alunos que já estão dentro das diretorias. Então, como se ele estivesse contratando um funcionário novo. Exatamente. Bacana isso. Porque esses alunos, e por isso que eles começam a ter uma visão do outro lado do balcão já. Tá. Lá dentro da faculdade já começa a entender o custo de um turnover, de não reter uma pessoa... Então, que aprendeu bastante, poxa, selecionar bem, pessoa né? não vai selecionar melhor. Selecionar melhor, porque senão vai pagar o preço, né? Porque a gente fala, muita gente seleciona um profissional, daí não deu certo, e aí como fica? E ao mesmo tempo, saber valorizar os talentos, colocar os talentos nos projetos mais interessantes, né? Direcionando, né? E também dando oportunidade para aquele aluno que é mais tímido, que não tem aquela, vamos dizer, aquela pujança, né? Porque tem perfil de pessoa, né? E aí, assim, não, vem junto, vamos fazer, você vai gostar, né? Então, assim, é uma ferramenta pedagógica muito legal. Mas eu tô há 12 anos tutor. Poxa, né? Missão, hein? Uma das minhas tarefas como professor lá na universidade é fazer o trabalho de tutoria. Tá. E aí eu estou há bastante tempo, porque também eu sou empresário, então eu tinha uma certa, vamos dizer, facilidade, afinidade com esse universo, né? Aquela pergunta, você participou da empresa júnior ou não? Eu não participei da empresa júnior por uma fatalidade. Você veja que interessante. Mas você conhecia, né, na tua época? Mas quando eu fiz faculdade, né, eu entrei na faculdade em 84, você vai ver que historicamente a empresa júnior surgiu em 88. Eu estava me formando quando o movimento de empresa júnior começou a existir nas universidades brasileiras. Então eu não peguei realmente, mas eu participei bastante do centro acadêmico, né, desses outros grupos, das ligas, né? O Mackenzie também é muito conhecido pelas ligas. Sim, né? sim. Isso é muito interessante também. As ligas estudantis ou de pesquisa, né? Então, e elas têm um desenho também, vamos dizer, de estruturação de hierarquia, de funcionamento para aquilo rodar. Mas a empresa júnior é algo muito mais complexo, né? Porque você tem diretorias e coordenações. Então, você tem coordenador de projeto, né? Então, só para vocês terem uma ideia, aqui eu tutoro, que é a empresa júnior de arquitetura e design, né? Tá. Eu não estou na de engenharia, conheço os colegas e tal, mas não estou. Nós fizemos até agora, porque não acabou o ano, 60 projetos esse ano. 60 projetos? 60 projetos. Tem muita empresa aí mais antiga do mercado que não tem 60 projetos por ano. E por quê? Porque também tem um polo que irradia muita coisa. Lógico que a complexidade dos projetos não é tão grande. Sim. Alguns são mais complexos. E aí, na empresa júnior tem um desenho legal.
Poxa, você tem 180 professores consultores. Apesar de eu ser o tutor, Sim. se entrou um projeto ali que está discutindo conforto térmico, tem 3, 4 especialistas doutores de conforto térmico que os alunos podem marcar uma hora para conversar, tirar uma dúvida, Poxa, pegar uma bibliografia mais avançada. trabalho com qualidade e com custo baixinho. Isso é bom, Exatamente. né? Eu tive uma experiência com a empresa júnior, não foi nem na nossa área, foi uma coisa de plantio. E eu fui consultar uma dessas empresas. E é fascinante. Quando eu tive a primeira reunião, assim, eu fiquei até... a apresentação não era das mais corporativas e tal, mas quando eles começam a falar, o quanto eles estão próximos da Imersos, pesquisa, né? isso, imerso à pesquisa, à inovação, você não encontra no corporativo. Não tem esse nível de comprometimento com a pesquisa, com a academia. Muito legal, cara. Mas Vale muito a pena. é interessante porque são situações que tem uma convivência numa universidade que grande parte dos alunos não passam sem ter, né? Então É um eu time lembro seleto. eu lembro do centro acadêmico. Centro acadêmico ali você forma políticos, Assim, aí é outra coisa. né? Então é impressionante, mas você está formando Sim, os sim. líderes Sim, sim. do amanhã. É. Então você tem a política, você tem as chapas, você tem como Isso, a né? formação, você cria o grupo o ali que grupo. vai... É um negócio interessante. A empresa Júnior, quantos tem assim um número de alunos por Eu ia empresa? puxar essa curiosidade. Eu queria que você adivinhasse quantos alunos vocês acham que participam dentro da empresa Júnior. É porque, como você falou, assim, você tem um presidente, você tem a diretoria, não é algo pequeno, tem que ser no mínimo uns 20 Eu profissionais. também quero chutar. 36. Eu ia 36? falar 15. Olha, Hoje, atualmente, a empresa que eu tutoro tem 36 alunos. 36. E aí, desses 36, mais ou menos 8 fazem parte dessa diretoria, das diretorias, né? Tem a presidente, hoje está sendo uma menina, Tá. muito legal, vice-presidente, essa dupla, e daí você tem mais 5 diretorias, que algumas delas têm um apoio ali, né? Tá. Então você tem o diretor de marketing, por exemplo, você tem um coordenador de marketing. Uma diretoria de vendas, por exemplo, e um coordenador de vendas juntos. E diretoria de projeto, que daí você tem 2 diretorias de projeto, no caso da empresa júnior que eu coordeno lá, que é o diretoria de projeto de design, que envolve criação de logotipos, sites, todo esse tipo de trabalho mais voltado para o gráfico, né? Produto também, né? Uhum. E o de arquitetura, né? A diretoria de projetos de arquitetura também. Então é muito interessante, né? Como é que isso é. E aí o resto é time. Todo mundo está lá e entra. Então, assim, os grupos são rotativos, esses 30 e poucos alunos, todos trabalham nos projetos. Tá. Mesmo o presidente, o diretor, eles são. Tudo mão na massa. Eles têm um papel, vamos dizer assim, de PO, mas ao mesmo tempo eles são time. Né? Bacana. A gente geralmente trabalha com metodologia ágil. Ah, é? Eu dou umas aulas de ágil para eles, né? Para eles montarem sprints, aprenderem a cumprir esse fluxo de... É bem atual, então. Bastante. É Porque- inovação. É. Mas aí você está comentando, né? Porque você tem o período que eles ficam, geralmente é de 2 anos. O time às vezes fica 2 anos, alguns do time, não todos. Vamos contar que a gestão todo ano tem uma transformação. Tá. Esse grupo de pessoas tem uma transformação. O número fica flutuando muito por aí, 32, 36, 35. Já chegou em alguns semestres, antes da pandemia, a ficar com 40 alunos, mas era um pouco diferente. Tá. Depois da pandemia agora, a gente está nessa faixa de 30 alunos, 30 e poucos alunos. E como funciona assim? Porque nós temos a realidade das empresas. A tua empresa é praticamente uma sanfona, né? Você aumenta a demanda, você aumenta o número de funcionários. Como que funciona na empresa júnior? Porque eu entendo
Até a gente ia te questionar. Esse pessoal não é remunerado ou é remunerado? Tem pelo menos como se diz, Uma bolsa. Alguns na minha época, subsídios, o Vale Refeição já era Sim. super legal. né? Sim, vamos lá. Boa pergunta você fez, e isso é interessante porque essa pergunta ela abre para um outro entendimento que é quando tem baixa de trabalhos ou aumenta os trabalhos, né? Então, assim, primeiro, ninguém trabalha com remuneração, mas a empresa cobra os projetos. E aí isso vai para uma conta jurídica da empresa júnior. Ela tem uma conta de banco. Sim. E o dinheiro fica lá, alocado. E nós temos também uma diretoria contábil, né? E aí, então, tá tudo planeado, tudo ali bacana. A gente sabe quanto entrou, quanto saiu, quando entrou, quando saiu. E aí, o que pode ser uma saída de dinheiro da empresa júnior? Pagamentos de cursos para os alunos, inscrições para concursos que eles trabalham, às vezes. A engenharia vive participando de concurso lá. Sim. E aí a empresa júnior subsidia o preço do concurso e, às vezes, até a estadia desse aluno participando desse concurso. Às vezes não é aqui no estado de São Paulo, né? Então, tem casos de aluno ir para... recentemente, a empresa júnior de design e arquitetura foi para, se não me engano, foi para Bahia, para Salvador, num evento de empresas júniores para se discutir inovação, tecnologia, o que a IA está influenciando nas empresas júniores. Eles fazem congresso. Olha, então tem essa troca, interação entre essas empresas. Existe um órgão já, que é a Júnior Brasil. Né? Vocês podem passar até procurar o site, a Júnior Brasil já é um órgão que organiza e regula júniores do Brasil todo. Entendi. E aí tem premiação, tem de melhor gestão. É júnior, mas é sério o negócio. É júnior, mas é pleno ali, o negócio. Pô, bacana. E assim é legal. Mas assim, só voltando naquela questão, que foi legal a sua pergunta, então assim, eles não recebem, mas eles são subsidiados com esse dinheiro para diversas coisas. E isso tem um casamento perfeito com o fluxo de projetos, porque quando tem muito projeto, está todo mundo trabalhando. Mas quando tem pouco projeto, existe a reciclagem desses profissionais que estão dentro da empresa júnior, fazendo cursos, né? Fazendo melhorias nesse sentido, aprendendo novos softwares. A gente renova muitas vezes os próprios equipamentos da empresa júnior, elas mesmo fazem aquisição de novos. E isso, lógico, tem uma parte do Mackenzie que controla tudo isso, não são nem os professores, né? Tem uma área do Mackenzie que controla tudo isso, porque você compra um computador, é um patrimônio do Mackenzie, né? Sim. Então tem todo uma organização, né, para isso. Mas como você está dizendo assim, você tem um turnover que é interessante e até necessário, porque a grande maioria dos alunos, inclusive, tem que buscar uma fonte de renda para pagar a universidade, que hoje em dia não está barato. Sim. E, nessa situação, não dá para contar com uma equipe da empresa júnior treinando esse profissional ali no dia a dia dele de trabalho. Ou não? Não, assim, os alunos estão lá e eles acabam também se transformando numa autorregulação, né? Então, assim, os alunos estão muito melhor, acabam ensinando alunos que não estão tão bons em algumas práticas, em alguns softwares ou em algum procedimento, né? De projeto. Muitas vezes a empresa júnior oferece uma palestra para a faculdade inteira, para todos os alunos, de alguma coisa que eles estudaram, ou que... Né? Outro dia a empresa júnior estava fazendo uma palestra ali para todos os alunos sobre como se posicionar melhor na internet para se mostrar profissionalmente, né? Para conseguir. Por quê? Porque eles tinham feito um curso, tinham, né, os 30 e poucos alunos, e aí eles dividem também esse conhecimento com toda a comunidade de estudantes, né? Isso é uma outra coisa muito interessante. Né? E existe um intercâmbio entre as empresas júniores ainda.
Porque uma empresa júnior de arquitetura e design, por exemplo, ou de engenharia, pode precisar de um suporte jurídico. E aí vai falar com a empresa júnior de direito. Né? Uma revisão de contrato. E aí paga-se por isso. Eu tenho verba para pagar um serviço de outra empresa júnior. Eu tenho recurso. Interessante. E é muito interessante isso, né? E você estava comentando, né? No caso do Mackenzie, ele fez há pouco tempo um investimento e concentrou a maioria das empresas júniores no mesmo prédio. E daí funciona como um co-work, praticamente. Tem uma cara de co-work, mas na verdade eu diria mais. Eu acho que esse pequeno edifício é um edifício de 4 andares, né? Mas que tem cada andar tem um vão livre grande ali ficam grupos de trabalho, né? O que acontece ali é que é praticamente um prédio corporativo, um prédio comercial, é como se tivesse um monte de empresa num edifício ali. Na parte de baixo tem área de alimentação, tem salas próprias para reuniões, para conferências. Puxa. É muito legal, né? Porque os alunos que passam, voltando lá no comecinho da nossa conversa, os alunos que passam pela experiência de trabalhar na empresa júnior, e é sempre no contraturno da aula deles, né? Então, se o aluno estuda de manhã, ele faz à tarde. Se o aluno estuda à tarde, ele faz de manhã. Se o aluno faz à noite, ele faz à tarde. Né? Ele tem como trabalhar em vários períodos, em vários horários, né? O funcionamento é normal, das 8 às 6 da tarde, né? E os alunos trocam ali, estou indo para a aula, parei de trabalhar. Estudei de manhã, agora cheguei para o trabalho. É muito interessante, porque é dentro do próprio campus, né? Então, isso é muito também para... Assim, as pessoas estão aqui escutando a gente, conversando. É legal porque tem essa sinergia e tem também essa questão assim de um ambiente seguro. Então você está começando, iniciando sua carreira de trabalho, vamos dizer assim, né? No mundo do trabalho, extremamente protegido, né? Então tem uma coisa muito positiva nisso, nesse primeiro momento, para eles ousarem mais. E o perfil dos alunos acabam, acho que a própria cultura, né? Operacional da empresa júnior leva os alunos para ter um perfil mais assim ousado, de tentar coisas que não foram tentadas, e isso gera muitas vezes inovação, gera muitas vezes algumas rupturas, né? Isso é muito bom para quebrar coisas que podem estar assim cristalizadas e ninguém pensou diferente, né? Porque você precisa dessa noção corporativa, né? Dessa vivência de trabalho. E sem a pressão, ou então sem a obrigação de focar só na sua carreira, né? Você precisa performar para ser um profissional, para crescer, para não sei o quê. Eu entendo assim, tá? Desculpa. A empresa júnior tá focado no produto, né? No que ele está se propondo a fazer. Então, essa responsabilidade que tem, é claro que, né, como vocês vendem uma prestação de serviço, vocês entregam, mas sem essa ganância só pela carreira, só pelo cargo, pelo dinheiro, pelo não sei o quê. O produto passa a ser, né, o objetivo, assim, né? A formação deles. O processo é o maior objetivo, né? O processo, mas tem meta. Eles criam metas para eles baterem. Sim. Eles têm meta para bater financeira, assim, só, vamos chegar em tantos R$1.000 esse ano. Eles cumprem a meta, daí apresentam esse relatório para Júnior Brasil, falam, a gente transpôs a meta aí que foi pensada e tal. Eles trabalham eles já foram premiados 2 vezes. Agora, você tem assim, fazendo esse comentário, eu estou lembrando um pouco do episódio que a gente gravou com o Bernardo, que a gente falou sobre gestão, sobre startup. Tem uma analogia com uma startup, porque você tem uma inovação pura ali, né? Você está tendo um desafio de alguns projetos diferentes. Você tem essas metas, mas são umas metas que aquela startup ela tá ali, sobrevive, a grande maioria não sobrevive, mas o interessante é que você tem o jovem buscando sem o medo, porque se errar, ok, faz parte. Sim. Né? Então você não tem o medo
de errar tanto quanto você tem no corporativo real, mesmo que ali se errar o preço é bem mais caro. O prejuízo é maior, né? Eu acho, Ale, que assim, né? Falando disso, a gente está num ambiente acadêmico. A gente sempre vai lembrar isso. A empresa júnior. Então, a gente tem metodologias que a gente passa para os alunos, para que eles... Então, por exemplo, essa questão do errar e acertar e tal, a gente trabalha muito com o design thinking, né? Tá. Que é onde os alunos entendem que eles têm um processo ali de explorar para depois fechar, né? E é o conceito do duplo diamante, né? Da IDEO. E aí isso é importante porque a partir disso os alunos sabem que eles têm um momento de abertura, mas eles têm um momento que, bom, agora a gente precisa decidir, precisamos fechar, né? Então isso sempre vai acontecer. E aí a partir dessa prerrogativa, dessas metodologias que são passadas para os alunos, em conversa, a gente faz reuniões quinzenais. Os tutores têm reuniões quinzenais com a diretoria e com o time. Então, a gente consegue, com isso, ir afinando, sabe? Porque você falou de startup trabalha com muito método ágil, por exemplo. Sim. Né? A gente trabalha isso normalmente. O aluno entra lá já entendendo, sabe o que é método ágil? É isso. Essa explicação é feita em 1 hora. Nossa. Não é assim, o cara, curso de método ágil, 1 ano. 1 hora de conversa, você já está craque ali. Está aplicando. Em aplicar. E aí você vai aplicar e vai treinar, vai literalmente, desculpa aqui, fazer esse trabalho, né, de testar, de processo de aprendizagem. Só que ele está trabalhando com clientes reais, que isso que é o grande lance. Então, o resultado, tem cliente que já voltou 3, 4 vezes. Não, eu vou continuar fazendo com vocês. Não, eu tenho um outro projeto aqui, eu quero fazer também com vocês, porque foi muito bom. Então, tem muita coisa interessante que acontece em diversos segmentos ali, né? E é muito rico isso, né? Muito... Mas eu estou sentindo uma riqueza enorme do que a empresa Júnior proporciona para esses estudantes, que é trazer mais a realidade, né, da vida profissional para ele ali, e ele se adaptar mais à necessidade realmente do mercado. Mas são para poucos, porque você ali... Acho que é assim, a gente abarca um número muito reduzido de alunos. Do que tem lá na universidade no todo, né? Por isso que o time, a gente tenta fazer trocas essa semestrais. rotatividade. A diretoria ali é anual, porque eles estão controlando, tem a gestão. Uma gestão só de 6 meses não daria conta. Sim. Então, pelo menos 1 ano de gestão, até 2 anos. Mas o time, às vezes, o time ali se desloca e de, sei lá, 6 meses em 6 meses entram novos, saem 5 integrantes, entram 8, saem 10, entram 5 novos. Tem uma flutuação, né? Um outro ponto interessante é que a empresa júnior ela também é um polo de gerar trabalhos temporários, que é o que a gente chama de freelancer, né? Então, a empresa júnior ela não tem, às vezes, todo o conhecimento. Vou falar um exemplo que é da área de design que aconteceu. Eles pegaram um projeto de uma embalagem, os alunos que estavam trabalhando lá não tinham a habilidade de fazer a ilustração, era embalagem de calçado infantil, acho. E aí o cliente queria muito um traço, uma ilustração, a discussão das referências visuais era de um trabalho com uma linguagem infantil. Nenhum dos integrantes ali que tinham habilidade de ilustrar, ilustravam com aquele tipo de desenho. Abriu-se para alunos do curso fazer um freelancer. Contrataram, pagaram. Freelancer. Legal. Então, assim, é muito interessante, porque... E aí os alunos falam, bom, se a gente não consegue fazer, a gente consegue coordenar e alguém fazer. Então, quando o aluno tem esse pensamento no 2º semestre, 3º semestre, 5º semestre, esse aluno, essa pessoa vai ser um avião daqui a pouco. Assim, a gente também teve um episódio, tô lembrando muito dos episódios, porque os assuntos, né, dão casam, né? A gente teve um episódio com a professora do liceu. E uma
coisa interessante que ela falou foi que eles buscaram modificar o, o plano acadêmico, né? Uhum. De forma a ele estar muito mais próximo da realidade do mercado do que um plano normal. Eu vejo assim que essa troca do que a empresa júnior proporciona, a academia, né, a universidade, ela está absorvendo parte disso, pelo menos para dar uma repensada na matéria, nas Sim, sim. disciplinas, o que ela está passando? Sim, os componentes curriculares eles estão bem mais alinhados, né? Por conta de que o mundo está mudando mesmo, não é só o fator ter a empresa júnior dentro da universidade e ela ter uma relevância já é um indicativo, né? Dessa predisposição de transformação, né? É, porque o que eu sinto é um diferencial enorme, porque tem um desafio grande do mercado, e a gente comenta muito, é que você sente que a academia está muito longe do mercado. Então, ela tem formado profissionais que estão cada vez menos formados para Preparados, talvez. preparar. Exato, desculpa, é verdade. Menos preparados realmente para trabalhar. Muito porque também na legislação nova você diminuiu a quantidade de tempo que eles deveriam estagiar, né? Se preparar, conhecer um pouquinho mais. Isso também a gente sente que o experimentar a carreira falta um pouco também para Fica um eles. pouco mais distante, né? Porque daí, não experimentou a carreira, chega no meio do curso, ele nem experimentou, já desistiu. Porque não experimentou. Eu lembro na nossa época, a grande maioria, né, no segundo ano, já estagiava. Porque estava experimentando. E muitos fizeram estágio e se formaram embarcaram na na mesma carreira. empresa e estavam na carreira. Na mesma empresa, inclusive. Então, esse experimentar na carreira que eu acho que se perdeu um pouco. Porque o aluno realmente ele está nesse período da universidade quase 100% na academia. Aí eu vou colocar 2 pontos para vocês. Essa é uma percepção minha pessoal, né? Tá. Existem as DCNs de cada curso, né? Que são as diretrizes nacionais que o MEC organiza, né? Uhum. Um grupo de professores que são também convidados, são professores de várias universidades, né? E montam essa documentação é aprovada, os cursos têm que ser montados. O que você falou que a professora estava mudando o documento lá, é o PPC, é o Plano Pedagógico do Curso. Né? Esse documento rege, é o documento que fala como vai funcionar o curso. E aí, ele tem que também seguir essas DCNs. Né? Então, tem uma, vamos dizer assim, tem degraus para que isso seja, não é um curso da sua cabeça, né? Ele tem algumas diretrizes, né? Tem que estar regrado, senão... E aí, o que acaba acontecendo é que, sim, existe uma linha que defende que o aluno precisa ficar mais dentro da universidade, experimentar mais, pesquisar mais. Existe uma outra linha que fala, não, o aluno precisa conversar mais com o mercado e precisa... Quanto mais cedo ele entrar no mercado junto com a universidade, melhor. Então, existem essas duas linhas. Algumas escolas atuam mais de um jeito, outros de outro. Né? Tem uma visão... hoje, lá no nosso curso, né, na nossa escola, a gente trabalha ensino, pesquisa e extensão. Né? Se ensina, se pesquisa e extensão é o que se faz para fora do muro da escola. Né? E tem muitas atividades extensionistas que são muito interessantes que já envolvem o aluno nesse universo né, do trabalho, do conhecimento dele estar servindo à sociedade, vamos dizer assim. Mas eu acho que ainda tem uma necessidade disso se aproximar mais, né? Porque fica mais difícil e o mercado também mudou bastante, né? Sim. Acho que as empresas também se transformaram muito.
e aí existem os conflitos geracionais, como você falou, que as gerações mudam, né? Sim. Hoje a visão de estar muito tempo no mesmo trabalho, para muito jovem, eu já vi eles dando esse depoimento, é assim, não, eu estou perdendo meu tempo. Ele Né? não está formando a carreira dele ali na empresa. Porque ele acha que ele tem que experimentar mais coisas diferentes em outros lugares, enquanto outros, né, Ansiosidade também, né? pensavam de outra forma, né? Assim, eu, por exemplo, inicialmente pensava, não, eu quero estar numa empresa muito boa e vou ficar lá e tal. Era o desenho que se tinha anteriormente, né? É interessante isso. Acho que sempre vai ter essa quebra de paradigma, esse cíclico. Isso acaba acontecendo, né? Mas eu acho que o estágio seria o momento ideal para você experimentar. Vai experimentando. Eu fui criado por uma família que, para você ser bem sucedido, você tinha que ter muitos anos de uma empresa, uma carreira sólida e tal. Então, até durante o estágio eu tinha preconceito. Eu tive uma amiga que uma vez a gente estava fazendo um currículo junto. Eu falei, nossa, mas você fica 6 meses em cada empresa, 2, 3 meses e tal. E ela falou, não, é que eu tenho que ver, né, se eu quero projeto, obra e tal. Ela era de arquitetura. E depois de formada, ela arrumou um baita emprego e achou o ponto dela. E isso deu certo porque ela experimentou bastante durante o estágio. Acho que era ideal. Que vai um pouco nisso que o Ale falou, que hoje se diminuiu a obrigatoriedade, a necessidade e a vontade também das pessoas estagiarem, que seria um momento bom para experimentar, e aí vir para o mercado um pouco mais contente, né? Com vontade. Porque ele experimentou, gostou. A gente fala, na construção civil, principalmente em obra, se você olhar de fora, você fala, não vou pôr o pé aí dentro não, né? E só que você, lembrando o seu passado, pelo tudo que você passou, como você chegou e como você gosta daquilo, você fala assim, meu, se eu não tivesse enfiado a bota no barro, eu não teria sentido. Trilhado essa carreira, né? Então, falta isso. E uma coisa que também surge, né? Que eu estava pensando aqui, com essa parte dessa interação. A gente vê empresas até centralizadoras, né, de startups e investindo. Tem alguma forma das empresas buscarem ou chegarem mais próximas da empresa júnior ou até contratar a empresa júnior, mas também de conhecer, ver aquele profissional, ter uma afinidade ali, ou que a gente vê muito que fora, né? Uma empresa ela tem um desafio e ela joga esse desafio que hoje fizeram com as startups, mas joga esse desafio da empresa júnior e fala assim, olha, soluciona esse problema. Eu acho que hoje esse é um ponto que eu penso muito, falo com outros colegas professores que também são tutores. O que eu penso hoje? Eu acho que as empresas elas precisariam olhar com mais atenção para as empresas júniores e se prepararem para contratar empresas júniores, porque contratar uma empresa júnior não é a mesma coisa que contratar qualquer fornecedor. Não é a mesma coisa. Porque, lembrando, esses alunos estão aprendendo, mas algumas coisas eles sabem muito. Eles têm uma profundidade de conhecimento por estarem na universidade que muitas vezes um fornecedor no mercado já está trabalhando com arroz e feijão ali, né? E não tem aquele olhar de sagaz, de perceber coisas minuciosas. O apetite pelo risco. Exato, né? Mas ao mesmo tempo, essa empresa ela tem uma certa fragilidade, vamos dizer assim, de entrar numa engrenagem muito complexa. Ela tem que ser vista como mais um tubo de ensaio e aos poucos ir migrando, né? Então eu acho, né? Eu gostaria muito de até uma coisa que pode surgir aí como um convite, né? A gente fazer um encontro de empresários para conhecerem melhor qual é a real forma de trabalho que as empresas júnior podem realmente entregar valor para as empresas. Porque elas têm esse valor.
mas não no modelo que o mercado está acostumado a consumir. Então precisa ter um ajuste aí, né? Eu acho que isso é um papel da sociedade como um todo, da universidade, das empresas júniores, dos diretores, dos CEOs, assim, né, dos coordenadores, de olharem para isso e falarem, deixa eu gastar um tempinho para conversar com essa moçada para ver como eu posso ser atendido por eles, né? Porque se a demanda vem quadrada, a bola vem quadrada, eles ainda não têm essa habilidade de arredondar de um dia para o outro, Sim. como o mercado precisa. Mas se você tem um projeto ali que está um pouquinho mais longe, você pode ter resultados surpreendentes fazendo uma parceria com uma empresa júnior. A gente vai comprar essa provocação tua aí. Não, eu achei excelente, porque a gente estava falando há pouco que o quanto mistura os episódios, a gente vai nos assuntos. E a gente fala muito aqui sobre qualificação, mão de obra, preparação do novo trabalhador, e fala muito da industrialização da construção. E da dificuldade que você encontra, às vezes, nos projetistas, nos profissionais, de se adequarem, de estarem prontos para fazer um detalhamento maior de projeto, né, de encontrar, porque o que o Alexandre sempre repete, que você, para industrializar, você pode, às vezes, começar pelos processos, né, e encontra muita barreira no projetista. Tem uma empresa júnior... Sim, tá industrialização é conceito, não é? O que eu acho que poderia, assim, resumir um pouco a postura, eu acho o seguinte, a empresa júnior está num ambiente acadêmico. A academia, o papel da academia é refinar o ser humano. Então, esses alunos, esses profissionais, estudantes profissionais, eles estão sendo refinados dia a dia. Sim. Então, é um pessoal que está em qualificação. E eles vão ser altamente qualificados. Tenha certeza. Porém, o momento em que o timing da empresa com o timing desse caminho, dessa jornada, né? Dessa trilha de aprendizagem que o aluno está tendo, às vezes não está casado ali direitinho, precisa de um pouquinho de habilidade, né? Mais humana de trocar uma ideia para aquilo se acertar. Mas a hora que acerta, a gente teve projetos incríveis, já com empresas muito significativas, né? Não é o caso de falar nomes de empresas aqui, né? Mas, assim, vários projetos interessantes. E alguns projetos internos, autorais, que a gente chama, porque às vezes também quando tem uma lacuna de trabalho, eles podem estar fazendo projetos próprios. Aí, no caso, na Universidade de Mackenzie, a Universidade de Mackenzie tem uma incubadora. E ela incuba projetos inovadores. Não, puxa, olha... Então, é bem legal. Nós vamos fazer essa provocação, porque é o que a gente fala, a gente tenta aqui no papo ser uma ponte entre os profissionais, as entidades, as empresas, a academia. A gente está feliz em ter esse contato com o Mackenzie, a gente teve um contato com a Mauá, que foi muito bacana, então a gente já está tentando fazer essa interação muito legal mesmo. Das academias, trazer a academia mais para a vida corporativa, e a vida corporativa entender mais a academia, o porquê que ela é dessa forma, porque você falou, tem uma regressão, desculpa. Sim, né? Claro. Então, é bem legal. A gente... Infelizmente vai ter que fazer outros papos desses. Então já fica aqui que né, esse papo a gente continuar. Vamos fazer uma visita lá, né? Bacana. Se você puder, claro. A gente faz uma visita lá. Vamos ver. Vamos aproximar isso. No real ali, conversar com a garotada lá e vamos fazer essa ponte com as entidades para alinhar. Obrigado legal, mesmo, hein? Agradeço. Obrigado. Foi muito legal o papo. Obrigado, pessoal. Valeu.